Ok, senhores, hoje vamos estar conversando e fazendo esse webinar, apresentando para vocês o resultado do índice de resiliência. O que vem a ser isso daqui, então? É um índice novo que nós elaboramos com o objetivo claro e específico de medir a pressão dos riscos. A gente chama isso de uma pressão sistêmica, mas é medir a pressão sistêmica ou o índice de fragilidade, né? A fragilidade que nós temos, que são, na verdade, o nível de risco da matriz de risco versus o quê? Né? Com a matriz de motricidade. Então, nós vamos estar medindo esses dois indicadores para que tenhamos um só, que é a pressão que faz sobre a empresa, tá certo? Então, isso é fundamental, esse entendimento. E o segundo é a gente casar a nossa capacidade, os nossos processos, as nossas estruturas existentes de resiliência, de resposta e absorção, e principalmente de uma resposta adaptativa. Então, é isso que temos que estar medindo. Então, basicamente, o que nós vamos estar apresentando para vocês é fruto de quê? Das análises de risco. Então, a gente busca aquilo que já está pronto e fazemos somente a questão da resposta adaptativa e da resiliência estrutural, tá certo? Com qual objetivo? De a gente saber qual é a medição que tem. Por que isso é importante? Porque os controles já foram, na verdade, e já estão dentro da matriz de risco, os controles existentes. Então, por isso que ele não entra nesse índice da resiliência. Por quê? Porque, na verdade, o índice da resiliência é para suportar a pancada. Então, isso não está dentro do processo, né, normal de análise de risco. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo crucial qual é? É apresentar a metodologia de cálculo do índice de resiliência frente o quê? Aos contextos atuais. Esse é nosso ponto de vista com vocês, de forma direta, a gente ter o entendimento. Como é que a gente pode estar começando a conversar sobre isso, a falar sobre isso de maneira clara, tá certo? O que nós temos aqui a conversar e a falar fortemente? Primeiro, qual é o contexto do mercado hoje que nós estamos vivendo? O mercado de gestão de riscos, senhores, hoje, e o mundo, o Brasil e o mundo, ele possui um grande problema que está sendo identificado não só aqui por nós, pelos que estão, na verdade, realizando a gestão de riscos, mas também pelas normas, também pelos processos estruturais, que é a fragmentação. Embora nós tenhamos a regulação, né? Exemplo, a regulação bancária, que pede, a regulação da 4557, que pede, na verdade, a integração dos riscos, na realidade, isso não acontece de forma clara e direta, nem na área empresarial e nem na área bancária. Porque o que tem, na verdade, embora as empresas lutem e briguem para que tenha, na verdade, esse processo, mas as empresas, elas são ainda, possuem ainda uma estrutura do século XX. Frente a quê? Frente ao século XXI. Frente, na verdade, aos riscos sistêmicos, riscos emergentes do século XXI. Mas a cultura empresarial ainda é de silo, ainda é de especialidade. Quando eu falo isso para vocês, basta a gente só recordar dois exemplos claros. Se a gente pegar uma área de gestão de riscos, né, bancários, financeiros, que se não é financeiro, os riscos bancários, unindo os operacionais, tudo, nós sabemos que pela legislação o CRO, ele é, na verdade, o responsável por todos os riscos que tem na questão da instituição financeira, todos. Só que a gente vai olhar, na verdade, existe uma fragmentação muito grande. Então, o risco operacional ainda tem, às vezes, uma área específica. A gestão de risco é separada, né, da área de continuidade de negócio, tá? Que é totalmente contra o que vamos falar hoje sobre a resiliência, porque a resiliência exige que você tenha uma capacidade, né, e uma flexibilidade, uma rapidez de decisão muito grande. Você já separa, né, coloca em nicho separado, já dá um problema grave. Tá certo? A área, por exemplo, de tecnologia, né? Ou a área de risco cibernético fica debaixo da área de TI,
Isso em todos os bancos, praticamente, aqui do Brasil e lá de fora. Eu fiz a pesquisa, comprovei isso, embora a Basileia fale que teria que ter integração. Embora, no nosso caso, saiu a legislação na área do Banco Central, 5046, que fala de controle, focado no sistema eletrônico, focado numa questão sistêmica, só que, culturalmente, as empresas trabalham ainda pelas verticais da especialização. Então, isso é um ponto, perdão, isso é um ponto fundamental que nós temos que estar integrando e olhando. É a verticalização. Ainda tem essa cultura, ainda tem esse processo, tá certo? O pensamento complexo do nosso, né, do meu guru, o Edgar Morin, ele falava o quê, tecnicamente? Ele falava que, na verdade, tá certo? Nós tínhamos que ter um pensamento complexo que era olhar o todo. O nome complexo, o complexo não é dificuldade, o complexo é que é devido ao que está nesse slide com ele aí, colocado o Edgar Morin, que morreu esse ano no dia 29 de maio deste ano aqui, né, com 104 anos, uma pessoa fantástica que escreveu esse livro em 1990. Então vejam vocês que a gente estava ainda, né, no limiar do século XX, tá certo? Fechando aí o século XX, e ele estava falando já que o pensamento tinha que ser do todo e não da parte. Ele, inclusive, batia na tecla de uma maneira constante, de uma maneira direta, né, que o pensamento simplificador é incapaz de juntar, na verdade, as partes que estão sistêmicas, que ele falava aí da conjunção do uno e do múltiplo, tá certo? Então, isso é que é fundamental, esse entendimento. E aí ele falava que nós não tínhamos uma integração, não tínhamos uma visão do único, tínhamos uma inteligência cega. Isso, palavras de Morin, que já falava sobre a falta de interconectividade, da gente avaliar a interconectividade aonde? Nas disciplinas da educação, na própria vida, quer dizer, tudo se conectava e a tendência era piorar. Isso ele batia, né? E era um dos grandes vetores que ele tinha para dizer que cada vez mais a vida nossa melhorou muito no século XX com a verticalização, só que nós perdemos também muito em relação a não ter essa visão sistêmica. E se a gente for pensar em relação a riscos, o que acontece é justamente isso. A gente não tem uma visão sistêmica ainda, senhores. Tanto é que eu pergunto para vocês aí, né, quem faz hoje a interconexão entre riscos, quem olha a interconexão, né, o resultado que tem que ser feito. É isso que nós temos que estar olhando de maneira clara, porque não tem condições hoje da gente gerir o risco da maneira que nós íamos fazendo. Aí eu concordo com a pesquisa que a Ernest Young fez sobre o mundo nave. Mas voltando aqui ao Morin, na verdade, ele bate o quê? Ele bate que a inteligência cega, ou seja, você não olhar, não sacar, não ter condições de estar visualizando o quê? Visualizando as consequências das interconexões, tá certo? Joga o quê? Joga uma destruição, tá certo? Na totalidade. As realidades chamadas chaves, ou seja, aquilo que é a interconexão, elas ficam desintegradas, desintegradas por nós não estarmos olhando tudo. Então, ele fala que a metodologia que era dominante, né, em termos de educação, de interconexão, produz o quê? Produzia um obscurantismo acrescido, tá certo? Já que não há mais o que? Associação entre os elementos que eram importantes do saber, os elementos disjuntos, né, que era importante termos esse conhecimento. Então, ele fala da inteligência cega, e, no meu ponto de vista, senhores, é importante a gente relembrar isso aí, bater isso daqui. No meu ponto de vista, a inteligência hoje que nós temos em riscos é cega, porque não tem uma integração real. Não tem. Se a gente pensar nisso que eu falei, de uma área cibernética, não está debaixo do CRO, e numa empresa, uma série de riscos não estão, uma série de tipologia não estão. Pega uma área de petróleo, por exemplo, o pessoal vai fazer a perfuração, né, de poços, os riscos não estão debaixo da área de riscos, está debaixo da diretoria de perfuração, ou diretoria de poços, ou diretoria offshore. Quer dizer,
há uma desconexão clara, tá certo? Projetos que saem da refinaria, novos e etc. Os riscos de projeto não ficam debaixo da gestão de riscos. Então, senhores, uma fragmentação, né, hoje é uma realidade. As normas falam, na verdade, as normas pedem, as normas estão atrás disso, mas o próprio órgão ou os órgãos reguladores também fazem uma auditoria ou uma fiscalização com uma visão fragmentada. Vai olhar a cyber, pega, na verdade, quem? O pessoal de cyber para poder olhar cyber. Não, tem que saber se tem uma conexão, qual é a conexão que isso está fazendo, qual é a interdependência existente. Isso, senhores, hoje não acontece. E isso é um ponto cego do setor, do meu ponto de vista, da área e uma mentalidade nossa do século XX, que estamos ainda tendo essa mentalidade de verticalização. Então, acho que esse é um problema que nós temos que procurar resolver de uma maneira direta para que nós possamos ter algo um pouco mais estruturado, tá certo? Então, o mundo Bunny, que a Ernst Young fez a pesquisa, e ele fala do mundo hoje nosso não linear, acelerado, volátil e interconectado, isto é hoje uma grande realidade, principalmente pela falta de nós estarmos visualizando, estudando e entendendo a interconectividade. E aí bate na veia sobre o que está acontecendo hoje. A gente saiu de uma única disrupção tecnológica e estamos entrando em disrupções multidimensionais, interconectadas e sistêmicas. E o risco é isso. Quer dizer, se a gente não entender esse jogo todo, a gente acaba ficando para trás. Eu acho que esse é o ponto central que tem que ser discutido, tem que ser parametrizado para a gente entender o processo como um todo. E aí as empresas não querem saber muito disso, né? Elas não querem saber muito disso, que é complicado. Então, com este olhar aqui, o que nós temos que estar verificando? A norma 30.050 fala que nós temos que praticar, né, o anacrônimo ARARA. Eu tenho que antecipar, eu tenho que resistir, eu preciso absorver. Então, a resistência e a absorção, ela é feita numa segunda macrofase, onde eu vou estar realizando as interconexões, realizando, na verdade, se eu tenho ou não condições de dar uma resposta para eu resistir, enquanto essa resposta adaptativa vai surgir, que é, na verdade, né, fazer um framework dela, é, na verdade, a gente estar elaborando um plano de ação. Isso nós precisamos fazer. Mas a resistência à absorção faz parte da resiliência, eu tenho que levar a pancada e tenho que segurar. Então, esse é um ponto crucial que nós temos que estar olhando e verificando de maneira clara. Ou seja, esse framework aqui tem que ser seguido no aspecto de quê? No aspecto que eu tenho que estar olhando se, de fato e de direito, a empresa tem condições, primeiro, de resistir e absorver, segundo, de ter uma resposta adaptativa. Por isso que os dois tipos de resiliência, que a gente checa aqui agora, sobre a questão da resiliência estrutural, que ela é mais, na verdade, o nome já está falando, mas ela é mais, digamos assim, fixa, ela não tem tanta disrupção em relação à resiliência adaptativa, que ela entra num processo muito mais disruptivo e a empresa, de fato, tem que trocar. Então, esse é um ponto fundamental que a norma bate bastante e fala que nós temos que voltar mais forte. Esse conceito é do Nassim Taleb, que é do antifrágil. Você se acostuma com o caos, você volta com o caos, você se inova com o caos e você se reinventa no caos. Então, isso é fundamental, a gente estar estruturado para isso. Então, o índice de resiliência serve para quê, senhores? Para que a gente tenha uma ideia clara, partindo dos nossos riscos, partindo do que eu possuo de estrutura, tá certo? Saber se eu aguento ou não a pressão sistêmica que a empresa vai sofrer ou está sofrendo claramente. Então, isso é a primeira função clara. A metodologia nossa, a gente segue a 30.050, então ele é um framework totalmente inovador. Nós colocamos aqui, tá certo,
a questão de cenários prospectivos. Então, o produto do ciclo de inteligência tem que ser cenários, para, em cima dos cenários, nós fazermos o quê? Uma relação dos riscos emergentes, e aí sim fazer a análise, fazer a mensuração e fazermos que tipo de pressão que ele vai ter. Então, isso vem para a gente poder estar entrando e, na verdade, medindo. Então, esta forma é nova. Nós temos que entender o processo para poder estar olhando como que sai, na verdade, os índices. Então, nesse ambiente de policrise, eu não vou perguntar qual risco é mais importante, qual risco mais relevante. Eu tenho que perguntar se eu aguento a pressão. De quem? Dos cenários que vão vir ou dos riscos que foram levantados. Esta é a grande sacada que eu tenho que fazer. Então, a pergunta final que fica, que a norma pede, tanto é que a 31.050, senhores, ela é o quê? Gestão de riscos, diretrizes para o quê? Gerir o risco resiliente para aumentar a resiliência. Aumentar a resiliência. Então, isso é importante. Eu estou aumentando a resiliência para poder estar suportando o que vem. Esse é o ponto que tem que ser colocado. E se a gente for analisar um pouco mais profundo, nós vamos ver que as normas de continuidade de negócio, elas trocaram já o nome delas há algum tempo. É segurança e resiliência. Então, o mote, senhores, hoje, eu não posso ter uma área de riscos segregada, segmentada, fragmentada da área de descontinuidade, da área de respostas que eu posso vir a ter à disrupção. É um processo único. Como eu sempre falei que tinha que ser, que pertencia à mesma área. É uma resposta aos riscos, é uma resposta aos cenários. Então, é isso que eu tenho que ter. E na crise hoje, inclusive, a norma da crise que também saiu, tá certo, recentemente, ela bate e fala que eu tenho que antecipar. Então, hoje, na resiliência, o ponto focal nosso, inicial, o pontapé inicial, é antecipação para quê? Para que eu possa estar pronto para dar uma resposta adaptativa, né, no momento que ele for materializado, tá certo? Então, se eu não tiver a antecipação, eu não tenho como fazer uma resposta adaptativa. Eu posso até resistir e voltar na posição que eu estava antes, tá certo? Esse é fundamental. Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender como que está hoje o meu nível de pressão versus a minha capacidade, né, obrigatoriamente, de ter, né, respostas estruturadas e protocolos estruturados, tá certo? Essa é a condição sine qua non. Para a gente poder fazer a visualização mental nossa, então, a empresa sofre uma pressão da policrise, dos vários eventos que poderão estar ocorrendo, tenho que ter uma forma de medir isso daqui, que é a pressão sistêmica. Essa pressão sistêmica vai em cima da empresa e a empresa precisa ter um colchão, seja esse colchão em qualquer tipo da dimensão da resiliência, tá certo? Para suportar o que vem, ou de várias dimensões. Então, aqui eu não estou olhando um único risco, não estou olhando um único cenário, eu estou olhando o portfólio de riscos que eu tenho para saber se a pressão que ela vai exercer, em caso de materialização, eu tenho estrutura, tenho protocolo, tenho, na verdade, os meus processos robustos para suportar isso que poderá vir a acontecer. E, de novo, não é somente uma disrupção que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o meu portfólio de risco, que, nesse caso específico, agrega valor, inclusive, com a norma do COSRM 2017, onde fala que temos que fazer os nossos respectivos testes de estresse. Então, o teste de estresse é saber se suportamos ou não. Essa é uma realidade que eu já vou saber se eu tenho ou não condições de estar dando um retorno mais claro. Então, a pressão é o meu portfólio de riscos, a pressão como um todo sistêmica, as empresas vão estar ou não suportando, e eu vou saber pelo índice se eu tenho ou não capacidade. Vocês vão ver que a gente vai fazer a matriz aí de resiliência. Quem de nós aqui precisa entender, claro, só vou dar aqui, né, já o prato feito dos riscos, para que vocês possam entender. Então, eu tenho numa área
da Brazuca aqui, XPTO, eu tenho 50 riscos com 5 unidades de negócio nesta área especificamente. Então, os 50 riscos representam a pressão que a empresa vai estar sofrendo, tá certo? Das 5 unidades que ela possui lá, tá? Um conjunto de unidades para poder dar uma solução. Nós fizemos o quê? Nós fizemos uma integração. Essa integração vale para quê? Como se fosse tendências. Então, nós colocamos vários riscos que nós temos nas várias unidades de negócio nesta região aqui da Brazuca, tá certo? E, especificamente, tiramos 10 riscos chamados de tendência ou riscos integrados. Então, eles são quais? Riscos de suprimento e logística, capital humano e conhecimento crítico, crime organizado e fraudes estruturadas. Então, nós estamos aqui numa região, a Brazuca, do Rio de Janeiro, tá certo? Meio ambiente e eventos maiores, reputação e governança, tá certo? Reputação e governança é que pode impactar a reputação da Brazuca, obrigatoriamente, e a governança eu preciso ter accountability, para poder verificar como que são as minhas normas, como que são as minhas regras, como que é o fato de eu fechar a porta para o crime organizado, se eu consigo ou não também fechar a porta. A sabotagem e as ameaças deliberadas, a questão cibernética de TI e OIT, ponto importante, a segurança física e o controle de acesso, segurança industrial e continuidade operacional e segurança marítima. Ela pega também uma área de porto e pega também uma área, né, onshore aqui, que tem a questão obrigatória aqui, mexendo com o crime organizado nosso. Então, eu tenho 10 tendências, 10 riscos integrados. Cada desses riscos aqui, ele tem filhotes que foram os riscos do portfólio que nós integramos. Então, nós integramos fazendo estas tendências, que é uma forma da gente fazer um estudo integrado de portfólio, ok? Fizemos aqui, na verdade, a avaliação dos riscos integrados, que é uma média, tá certo? Dos 10 riscos, 15 riscos que cada um, né, das 10 tendências possui. Então, a gente fez o quê? Uma verificação de conexão para saber esse risco fala com essa tendência, esse risco se integra com essa tendência. Aquele que deu sim, a gente acabou integrando 10 riscos que tiveram como filhote, né, os 50 riscos que eu já falei com vocês. Viram vocês que a situação da Brazuca não é uma situação muito boa, né? Por quê? Porque ele tem 7 tendências no quadrante vermelho. Ó. Então, os impactos são relativamente não, são altos, são severos, e as probabilidades também, ou é alta ou é muito alta. Então, nesse caso aqui, nós já estamos enxergando que a Brazuca possui um desconforto em relação a essas 7 tendências. E os outros 3 estão no quadrante laranja, também numa posição não muito confortável, porque os impactos, embora sejam moderados, mas as probabilidades são altas. Então, esse é um resumo, você olhando. A matriz de risco é que vai ser, na verdade, obrigatoriamente atraída, porque a gente vai levar em consideração para o índice de resiliência, ou para melhor, pressão sistêmica, a gente vai levar o nível de risco da matriz. Então, a gente pega o nível de risco desta matriz aqui, que tem que ser um nível de risco relativamente alto, que vai partir. Fizemos o impacto cruzado. No impacto cruzado, nós temos 3 motrizes, temos um de ligação, e o restante ficou dependente, o que chama atenção. Quer dizer, na verdade, tá certo? Das 5 empresas que nós temos lá, da Brazuca, a gente já olha de cara que não pode ser um projeto individualizado, que é um dos erros também que às vezes nós erramos. Nós temos que fazer um projeto com uma visão sistêmica do ecossistema chamado aqui de segurança. Então, isso é importante a gente entender isso claramente, tá certo? Então, o ecossistema dessas infraestruturas, onde vai estar integrado os riscos de security, operações, produção, cadeia logísticas, eles são interdependentes. Então, como falava o Morin, essa interdependência tem que ser entendida por nós, para nós sacarmos aqui quais são as respectivas consequências. Fundamental. Então, a integração da segurança, inteligência, residência e resiliência permite o quê? Uma redução de perda
obrigatoriamente, que o processo está sendo visto de forma integrada, um aumento da eficiência operacional, para quê? Foco proteger os ativos estratégicos de maneira sustentável. Agora, se formos fazer uma análise e interpretação disso, então nós temos 3 tendências consideradas motrizes. Qual é a nossa sacada, olhando essa matriz aqui de impacto cruzado? É que ela demonstra o quê? Um ecossistema altamente interdependente, fortemente influenciada pelas 3 tendências que estão no motrizes, tá certo? E uma tendência de ligação. Por quê? Esta tendência de ligação, senhores, ela influencia também os que são dependentes, tá certo? É importante. E quem fica no quadrante de ligação, ele ajuda a propagar, no caso aqui, reputação e governança, ela ajuda a propagar o efeito cascata. É por onde o efeito cascata tem que passar. Temos uma única tendência aqui. Então, essa única tendência ela é estratégica, principalmente que, se ela for boa, ela consegue diminuir a velocidade do cascateamento, ou ela consegue até barrar alguns dos 3 riscos que são considerados motrizes com os respectivos efeitos. Se ela não tiver uma boa governança, na realidade, isso aqui passa batido e cai aqui com o efeito cascata e que produz toda a interconexão e a interdependência que nós estamos falando. Então, isso é fundamental. Então, o riscos que está aqui, a tendência que está aqui no quadrante de ligação, ele é fundamental para isso. Ele vai ser a barreira, né? Porque é por ele aqui que vai se propagar. Esse entendimento, senhores, eu preciso entender e olhar. Se eu falar aqui do crime organizado como um todo, senhores, de fraude, ele não é apenas um risco, ele passa a ser um ator sistêmico. Então, o crime organizado, como nós já sabemos, ele é sistêmico. Ele é a mola que vai, né, alavancar de uma maneira direta o quê? Ele vai alavancar fortemente o processo todo dos outros riscos, porque ele é o grande o quê? Incentivador para ter fraude, para ter desvios, para ter, na verdade, contrabando e chantagem, por aí afora. Então, ele é o grande incentivador disso. A cibernética é um segundo motor, não é o primeiro motor motriz, para poder fazer o processo acontecer. E o terceiro, né, a terceira tendência, que eu, por um erro meu aqui, acabei não colocando junto, é o capital humano e o conhecimento crítico do recurso humano. Fundamental a gente ter o recurso humano ou capital humano para quê? Para nós termos condições de montarmos as nossas respostas estruturadas, os nossos protocolos, né, de maneira clara e direta. Isso é fundamental. Por quê? Para a gente poder ter condições de estar trabalhando. Então, vejam vocês, se a gente olhar esta matriz de novo, os 3 são extremamente motrizes, os 3 são influenciadores. Para propagar o efeito cascata que eles causam, tem que passar pelo risco de ligação ou pela tendência de ligação. Aqui, um grande ponto forte teria que ser o quê? O conhecimento crítico do recurso humano e eu ter talentos, né, com flexibilidade, com conhecimento, com competência para suportar o que vai a empresa aqui sofrer. Se eu tiver um RH fraco, um RH que não suporta, ele vai ser o quê? Um multiplicador ou vai ser um catalisador do problema que a empresa vai ter. Então, essa visão nós temos que ter claramente colocada, tá certo? É isso que nós temos que estar tendo este entendimento. O de ligação, reputação e governança, não é apenas um risco ou um mecanismo de controle, não é isso. A matriz demonstra que ele é um modulador sistêmico. Modulador por quê? Porque ele pode, na verdade, barrar ou deixar passar. Então, ele vai modular sistemicamente o efeito cascata que vai ter. Então, ele vai amplificar ou amortecer esta propagação, senhores. Esta é a interpretação correta. E esse risco passa a ser chave, passa a ser estratégico com este posicionamento, com este position. É isso que nós temos que começar agora a fazer de
né, de interpretação. As 6 dependências que eu tenho representam o quê? A questão puramente operacional da pressão sistêmica, gerada por quem? Pela pressão obrigatória motriz e modulada pela governança. E por que pela governança? Porque a governança ela vai ser, na verdade, né, o fiel da balança se eu vou aplicar as minhas regras em relação a quê? Em relação a ter fraude, em relação a ter conivência nesse contexto que nós estamos falando. Por quê? Porque o crime organizado, tá certo? A fraude estruturada, ela é motriz. Então, esse é a visão holística, a visão de interconexão que nós temos que ter. É fundamental enxergar essa visão, esse resultado, que é o que o Morin falava. Se eu não fizer a interconexão, que o mercado ainda não faz, eu tenho uma inteligência cega. Não adianta eu simplesmente olhar o quê? A matriz de risco chapada aqui, ó, só para vocês poderem entender, essa matriz de risco chapada não dá para mim a interpretação que eu falei agora para vocês. Então, a interpretação tem que ser feita e tem que ser obrigatoriamente levantado e identificado. Nesse caso nosso aqui não tem, mas pode existir um risco oculto, é um risco que foi, né, o que pode nascer da conexão entre um risco e o outro, não foi levantado. Nesse nosso caso, a gente não enxergou isso. Pode até ter, mas o importante aqui para nós é eu não consigo enxergar na matriz de risco, tá certo? E não posso colocar na questão chapada, tirar da minha cabeça isso, porque aqui não mostra. O que mostra na realidade é o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Das 10 tendências que eu tenho, 3 são motrizes, uma ligação e 6 são dependentes. As tendências que são dependentes, senhores, eu não posso tratar sem antes olhar as 3 motrizes e a de ligação. Essas 4 tendências são estratégicas para nós. Então, é um ponto fundamental de você estar olhando o quê? Se eu tenho 10 tendências, 4 são consideradas estratégicas, consideradas divisoras de algo, eu preciso obrigatoriamente ter uma estratégia muito bem estruturada, tá certo? Então, isso é fundamental para a gente poder estar entendendo o processo, para a gente poder estar verificando. Esta interpretação é fundamental. E quando nós vamos aqui, então, para fazer uma conclusão sistêmica, o que a gente mostra aqui? A gente mostra aqui que, na verdade, os riscos não podem ser tratados isoladamente. Não dá para tratar isoladamente. Isso é fundamental. Se eu tratar os riscos isoladamente, eu vou perder tempo e gastar dinheiro. Melhor dizendo, vou rasgar dinheiro. Então, o risco de sabotagem, incidentes marítimos, falhas, interrupções, impactos ambientais constituem o quê? Simplesmente, são os dependentes, manifestações da pressão sistêmica, originada onde? Pelos fatores estruturantes ou riscos estruturantes que vocês queiram. Então, se eu não pegar quem é o estruturante, eu fico a pé. Então, dessa forma, a mitigação efetiva exige uma atuação prioritária sobre os vetores motrizes do nosso ecossistema e não apenas das consequências operacionais. Quem são as consequências operacionais? Os riscos dependentes. Então, é isso que eu tenho que estar olhando, é isso que eu tenho que estar sacando, entendeu? Se eu pegar aqui a matriz de priorização, que é resultado da matriz de risco, né, no horizontal e na vertical, entra aqui o que é o risco, na verdade, colocado da motricidade, eu vou ver que eu tenho 4 eixos de atuação. Onde o primeiro eixo eu vou em cima do motor principal, que é o crime organizado. O segundo eixo eu tenho que ir em cima, né, do motor, né, que é o modulador, que é o principal modulador aqui, não tem outro para modular, tá certo? E o terceiro eixo eu vou em cima, né, de cibersegurança, e o quarto em cima de quem? Do capital humano, pelo motor que nós temos. O motor é a força da motricidade, tá certo? Então, essa é a nossa priorização que nós temos que tratar. Então, a matriz de priorização, que é o casamento, o cruzamento
entre a interconexão e entre a criticidade do risco, serve para eu designar, orientar aonde que eu tenho que agir, aonde que eu vou agir, certo? E aí, antes da gente fazer o plano de ação, o que nós devemos estar fazendo e verificando? Eu preciso saber como que fica a minha resiliência. Na resiliência, eu vou verificar o quê? O nível de risco da matriz de risco, os níveis aqui de resiliência, que nós vamos ver tanto de pressão como da capacidade de resiliência, eles vão de 0 a 1, por uma questão puramente matemática. Então, aqui, na verdade, se a gente for estar verificando e olhando aonde que nós estaríamos aqui, né? Então, a nota que nós estamos colocando aqui em cima da pressão sistêmica, vocês vão ver que vai dar uma pressão alta, que deu acima, né, de 0,50, então é acima da média, deu 0,69. A pressão sistêmica, em termos do nível de risco, deu 0,77, e da interconexão deu 0,61, porque eu levo em consideração, tanto na matriz como na conexão, a posição dos riscos. E eles têm, na verdade, um peso, que é o peso que representa, na verdade, a própria matriz. Pega-se aqui a interconexão, nós temos o quê? Nós temos que é o peso 1, que pega, na verdade, a questão do risco motriz, né? O risco de ligação recebe um peso menor, o risco de dependente bem menor, e o independente ele vai também com uma posição extremamente pequena, tá certo? Então, a gente multiplica e soma e verifica aqui quanto que vai dar. E depois eu somo e divido o nível de risco com o nível da interconexão. Então, aqui a gente mata o processo. A pressão sistêmica, como era de se esperar, por quê? Eu tenho riscos no quadrante vermelho e tenho riscos motrizes, né? Dos 7, eu tenho 3. E o de ligação é uma força razoavelmente poderosa. E com isso, eu tenho uma nota 0,69 aqui colocada, tá certo? Essa nota é representada de 0 a 1, que depois na matriz nós vamos ver. Então, a pressão sistêmica ela já vem quase que pronta, automaticamente. O sistema já puxa isso automático e devolve para a gente já a colocação. No resultado que eu vou fazer da resiliência, eu tenho que fazer um preenchimento do checklist para saber aqui a resiliência estrutural, tá certo? Então, aqui tem as dimensões dela, tem as perguntas que foram respondidas, tirei uma nota regular aqui, que não é boa, tá certo? Em termos de resiliência. Se vocês olharem aqui o gráfico aranha, o que está no vermelhinho aqui é onde ele está, onde ele consegue suportar a pressão. É muito pouco pelo espaço que está aqui ainda solto, tá certo? Então, esse aqui é um ponto muito negativo. E, da mesma forma, a resiliência adaptativa. Então, nós temos dois checklists, cada checklist tem 20 perguntas, 19 a 20 perguntas, por quê? E as perguntas são feitas especificamente para suportar a resistência e a absorção, se não tem no controle. E feitas também para a gente ter respostas adaptativas. Entra a questão de tomada de decisão, entra a flexibilidade, entra uma série de requisitos aonde a resiliência tem que entrar. Se a gente for fazer aqui as duas, né, a gente vai verificar que o índice de resiliência, ou seja, a capacidade da nossa resiliência, vai ser uma capacidade relativamente baixa. Ó. Então, por quê? Porque eu tenho uma pressão considerada alta, tá certo? Está aqui colocado, é alta, e tenho, né, na matriz, ó, a matriz inversa, eu tenho, na verdade, uma capacidade de resiliência considerada baixa. Certo? Então, isso é primordial que a gente entenda esse processo. Né? A pressão é a nota que eu tenho do nível de risco com o nível de motricidade. E aqui eu faço os dois checklists para me dar uma média aqui de quê? Uma média da respectiva capacidade que eu tenho adaptativa e estrutural. Viram vocês que ele caiu no quadrante vermelho, pressão alta, tá certo? E uma resiliência baixa que eu tenho aqui. Esse é o position que nós temos da Brazuca. Ou seja, eu tenho uma condição hoje de riscos de alta criticidade. Tenho uma condição
de riscos aí com uma interdependência muito grande. E eu não tenho uma capacidade, tá certo, de resiliência que suporte esse peso. Ou seja, se os riscos forem, né, as tendências forem materializadas, a empresa, tecnicamente, não vai dar uma resposta adequada. Então, isso que é fundamental, este claro entendimento, tá certo? Então, essa que é a questão básica. Então, aqui nós temos a matriz que dá esse resultado para nós. Aqui eu tenho, para fazer um plano de ação de resiliência, a gente busca, porque o sistema já fornece para a gente, os indicadores. Então, na resiliência estrutural, eu tenho que fazer o que está no vermelho e no bordô, ó, porque eu tenho aqui um número de perguntas, o que saiu vermelho e bordô, por exemplo, é o meu nível que eu tenho de maturidade, quer dizer, maturidade muito ruim. Amarelinho aqui, saiu, que vocês vão ver aqui, que saíram com poucas respostas, tá certo? O restante eu não tenho condições de estar preenchendo. Isso é fundamental, esse entendimento nosso. E isso não está na listagem dos controles que deveriam estar, ou não foi levantado ou avaliado, porque se tivesse sido levantado e avaliado, ele entraria no risco residual, não é o caso. O foco ali foi obrigatoriamente de ver, tentar ver a prevenção. Aqui não é prevenção, eu estou olhando tecnicamente se eu tenho condições de resistir e absorver. E no adaptativo, dá uma resposta adaptativa frente ao que eu tenho. A empresa tem alguma coisa, mas não tem tudo. Então, qual é o nosso feedback aqui, se a gente for olhar esta matriz? Eu tenho que melhorar no meu plano de ação. Vejam a diferença agora. No meu plano de ação, eu vou fazer obrigatoriamente o que foi recomendado no eixo de priorização, tá certo? Para poder tentar tanto antecipar como ter também questões detectivas obrigatoriamente, e eu tenho que fazer, né, de maneira estruturada essa resposta da resiliência estrutural e da resiliência adaptativa. Se não, caso os riscos venham a acontecer, e se eles vierem a acontecer de maneira integrada, eu não suporto e vou quebrar, paro. Vou ter uma disrupção, uma descontinuidade nesse quesito. Tudo bem? Então, é isso que nós temos que entender para poder verificar. A conclusão nossa, o que é? O IRB é um indicador olhando o quê? A resposta adaptativa, além da resistência e absorção, do Arara. Então, ele vai olhar tanto a segunda fase, que é a resistência e absorção, como a terceira fase, que é a resposta adaptativa. Então, seguindo as premissas da 30.050, eu não vou e não tenho hoje uma resiliência mínima necessária para suportar a pressão que eu estou hoje sofrendo. Não é a que vai sofrer, o que você está sofrendo hoje, porque você não tem os recursos necessários. Então, isso é importante eu ter esta visão. Por esta razão é que nós temos que fazer os dois questionários, sempre, o estrutural e o adaptativo, para eu poder buscar, né, as fases 2 e 3 do Arara. Sem isso, a gente não tem condições. O IRB passa a ser um indicador estratégico, passa a ser com essa visão. Por quê? Porque ele é utilizado para mensurar a resiliência, não somente a sua capacidade de prevenção. Então, hoje, senhores, fora a questão da continuidade de negócio, de novo, resiliência não é continuidade de negócio. Está dentro do escopo dela, mas não é isso somente, tá certo? Então, isso é primordial. Então, é isso que eu tenho que entender. Então, o que eu estou passando aqui para os senhores é um novo indicador. Este novo indicador vai ajudar a empresa a enxergar a necessidade obrigatória de ter os processos estruturados para que a gente possa suportar, né, na verdade, o portfólio que eu tenho de riscos. Resumindo, então, para nós, o que a gente está entregando hoje para o mercado, tecnicamente falando? Eu estou entregando hoje para o mercado, tá certo? O que? Obrigatoriamente, eu estou entregando a uma matriz de risco e uma, né, matriz de motricidade. Peraí que deu zebrinha aqui. Não está tendo aqui, ó. Deixa eu só passar aqui para vocês. Acho que a minha... Deixa eu só descomprimir aqui.
Vamos fazer um gato aqui, senhor. Isso, aí deixa eu fazer isso aqui com vocês. Ó. 2 segundos aí para a gente poder só acertar isso daqui. Isso. Pronto. Os senhores estão vendo aí, né? Então, qual é, na verdade, a entrega que nós estamos fazendo hoje para o mercado? A gente está entregando a matriz de risco, que todo mundo conhece, estamos entregando a matriz de interconexão. A interconexão poucos ainda praticam, os senhores já conhecem, porque isso eu venho batendo aí há mais de 15 anos. Na interconexão em riscos, nós entregamos a matriz de priorização, que é o casamento entre quê? Entre, né, a matriz de riscos e a matriz, né, de interconexão. Então, esta matriz aqui é fruto das duas. Então, eu estou entregando mais uma matriz e entregando agora a matriz de resiliência. Então, senhores, essas 4 matrizes aqui fazem com que a empresa tenha mais robustez, obrigatoriamente, tenha maior resiliência, porque eu vou bater sobre 2 frentes. A frente normal da gestão de risco, que estou batendo hoje, e a frente da resiliência pura, onde eu vou dar condições dela ter uma resposta mais assertiva, mais adaptativa, com condições da gente se reinventar e se tornar obrigatoriamente mais forte. Então, essa é a vantagem que nós estamos tendo. Com essas 4 matrizes, num projeto maior, num contexto maior, eu consigo suprir e olhar como que os processos, como que os eventos estão se posicionando. Então, isso que é importante para a gente. Eu tenho hoje ferramentas, mecanismos para pilotar aquilo ali. Só com a gestão de risco pura, senhores, nós não temos condições. Por isso que, né, a pesquisa da Ernst Young, a pesquisa do NAVE, ela fala que temos que mudar a metodologia. Então, está aí uma das que a gente conseguiu mudar e implementar. Temos que mudar. Né? O mercado fala, às vezes, que, na verdade, esse olhar completo agora, ele fica um pouco mais complexo. É um pouco mais trabalhoso, mas nós temos que ter isso daqui. Não existe análise, né, e gestão de riscos emergentes, de riscos sistêmicos, simplório. Desculpe falar abertamente, não tem. E a gente não pode ter uma visão reducionista. O que é uma visão reducionista? Cortar, querer simplificar. Às vezes, querer simplificar é importante, mas num caso desse não dá. Nós temos que fazer isso aqui, temos que ter essas 4 matrizes para a empresa poder enxergar justamente esses indicadores. Eu estou bem na minha posição aqui de matriz de risco? Não, de risco você não está. E aqui, na verdade, a questão da motricidade, da interdependência, na verdade, é como que as relações entre os riscos elas estão sendo materializadas. Relações. Eu estou analisando relação. Eu não estou analisando aqui na interconexão probabilidade de impacto. Então, isso aqui não tem a ver em você colocar mais ou menos recursos. Você tem que saber mais ou menos recursos para tratar esses riscos na matriz de priorização que vai te dar o eixo de atuação. E a resiliência serve para quê? Primeiro, eu suporto, caso venha acontecer um problema, né, comigo nesse intermédio? Não, não suporto. Então, eu preciso acelerar o suporte que eu tenho, tá certo? Para eu poder ver se eu tenho condições operacionais de atingir um nível, né, aumentar meu nível de resiliência, sair da condição baixa e ir pelo menos para a média ou tem que ir para a alta. Por quê? Porque na resiliência alta eu saio do quadrante vermelho e caio no quadrante laranja. Mas para sair daqui e vir para cá, eu preciso ter, na verdade, um plano de ação estruturado. Então, o resultado, né, deste processo são 2 planos de ações, um focado, né, no primeiro eixo nosso, né, que é antecipação, tá certo? Obrigatoriamente, eu preciso estar antecipando os problemas que eu tenho vir a ser, e também na questão da resistência à absorção. E o último passo meu é eu estar respondendo de forma adaptativa. Tudo bem, senhores? Bom, o que nós tínhamos para falar era isso. Agradeço aí a presença de vocês.
Acho que nós conseguimos cumprir rigidamente aí o horário, são 5 horas aí no Brasil, aqui em Angola são 9 horas da noite já, e a gente agradece a sua audiência e, mais uma vez, o carinho de vocês, o prestígio de vocês, ok? Alguém teria alguma pergunta, algum posicionamento? Essa apresentação vai ser passada para vocês, a gente vai repassar, tá certo? E aí depois, isso já está no nosso sistema Interrisk, tá certo? Já estamos utilizando isso e vai fazer parte agora de um portfólio nosso para poder estar operacional. Ok, senhores? Agradeço aí, muito obrigado e até nosso próximo webinar. Forte abraço a todos.